Então, dando prosseguimento às nossas atividades da primeira Escola de Inverno de Paleontologia, agradecemos a todos os ouvintes pela presença. E as palestras vão ser na sequência, hoje à tarde. A primeira palestra de hoje, na parte da tarde, é a do professor Max Langer, que é professor pela Universidade de São Paulo, e onde lá ele é professor desde 2001. Ele atua majoritariamente nas suas áreas de estudo em filogenia e correlações estratigráficas de répteis mesozoicos, especialmente do Triássico, incluindo dinossauros, rincossauros e quelônios. E o tema da palestra dele é From Undemanding to the High Table, a trajetória da ciência dos fósseis. Por favor, professor Max. Obrigado, Lisa. Vou tentar compartilhar a minha tela com vocês aqui. Aí vocês me avisam se deu certo. Compartilhando, Max. Sim. Uhum. Tranquilo? Sim. Beleza. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui nessa escola de inverno, né? Uma realização que a Lisa, o Renato e eu, a gente pensou há algum tempo já, e é muito legal que a coisa está tomando forma, né, nesse início aí. O que eu quero passar para vocês nessa apresentação é um recorte relativamente breve, né, da história, né, da ciência dos fósseis, né, da paleontologia, e focar um pouquinho no que a gente, na verdade, quer trazer. Não são realmente novidades, mas aspectos que fazem da paleontologia algo mais do que aquela dicotomia de coletar e descrever fósseis, né? E que alguns desses aspectos vão ser abordados nos 3 minicursos dessa escola, né? E vocês vão entender o motivo, né, desse meu título, né, From Undemanding to the High Table, né, à medida que a gente for progredindo aí na história da nossa ciência, né? Quando a gente fala das ciências dos fósseis, né, primeiro a gente tem que lembrar que o termo fóssil nem sempre ele foi aplicado da maneira como que ele é hoje, né? Naqueles gabinetes de curiosidades aí do início da Era Moderna, né, você tem sob o guarda-chuva fóssil coisas não orgânicas, né, que eram basicamente tudo que era extraído da terra, né? Como vocês seguramente sabem, o termo fóssil tem a ver com o que é escavado, tirado da terra, né? Então, não necessariamente os fósseis naquele momento eram associados, como a gente associa hoje, a restos de organismos, né? E essa ideia, na verdade, ela remonta, né, a uma visão aristotélica de mundo, né, onde os fósseis eram entendidos como representações, né, imateriais, né, do mundo biológico, né? Então se acreditava que de alguma maneira, né, os seres vivos eram capazes de gerar cópias de si mesmo, né, e eram assim encontrados como fósseis. Essa teoria estapafúrdia, obviamente, foi vigente ao longo da Idade Média, né? No final da Antiguidade você vê essa visão de mundo nos trabalhos do Avicena, né, e na Idade Média e trabalhos como o do Alberto da Saxônia. E na Idade Média, obviamente, a gente também tem a visão dos fósseis como de origem mística, né? Então, como vocês podem ver exemplos aí, amonitas eram considerados serpentes petrificadas, né? Equinoides eram considerados pentagramas, né? E talvez o mais clássico de todos eles, né, que é a identificação da grifeia, né, esse bivalve todo esquisito aí que o Renato seguramente tem uma predileção por ele, né, que era alcunhado, né, da unha do dedão do capeta, do demônio, né? Então, essa visão dos fósseis como de origem inorgânica, né, e mesmo de origem mística, elas foram a tônica, né, na maior parte da história humana, até, obviamente, a entrada aí do Renascimento. Em regiões não europeias, vamos dizer assim, né,
O encontro de fósseis também, obviamente, era comum, né? Em algumas regiões, como a China, como a Mongólia Interior, né? Fósseis são relativamente bem conhecidos, em regiões desérticas eles são encontrados, né? Com alguma facilidade, e fica claro, né, que a origem de alguns mitos, né, como do dragão chinês, né, tem a ver com o encontro, né, de carcaças de dinossauros, né. Inclusive, alguns remédios da milenar farmacologia chinesa é composta de osso petrificado de dragão, né, obviamente se tratando aí de fósseis triturados. E já no mundo ocidental, por assim dizer, né, o encontro de fósseis, de paquidermes, né, de proboscídeos anões nas ilhas mediterrâneas, né, para alguns autores, né, são a origem de mitos, né, como o mito dos cíclopes, né? A gente consegue ver nesse crânio aí que está embaixo à esquerda, né, essa abertura central no crânio, que não é um olho, obviamente, é a abertura da tromba desses animais, e obviamente você não tem elefantes vivos nas ilhas mediterrâneas, né? Então a identificação desses fósseis remeteu à existência de criaturas místicas, né, como eu já falei, os cíclopes. Em outras regiões, né, como em regiões desérticas do sul da África, a gente tem relatos, né, não relatos, a gente tem registros, né, de pinturas rupestres indicando fósseis, né, icnofósseis, e seus possíveis produtores, né. Então é interessante que os Bushmen, né, o povo de San dessa região, são povos nativos africanos, né, exímios trackers, né, seguidores de trilhas de animais, identificaram essas pegadas fósseis, né, e, na verdade, criaram uma entidade mística, outra, né, tentando explicar quem teria sido o produtor das mesmas. Isso também não é diferente, né, aqui na América do Sul, onde existem relatos, né, de que índios nordestinos, né, tinham uma criatura mística também, um tipo de uma ema gigante, ela tinha que ser muito grande, né, como representado aí, e teria produzido algumas pegadas, como as famosas pegadas lá da região de Sousa, na Paraíba. Mas o mais interessante dessas histórias envolvendo fósseis, né, é a história do avô dos búfalos, né, the grandfather of the buffaloes, que era uma figura mitológica também, né, comum, né, na mitologia dos índios pés pretos, né. Esses índios eles viviam no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, onde é hoje Alberta e Montana, regiões super ricas em fósseis, e o encontro, obviamente, desses povos com esses fósseis geraram essa ideia, né, de um avô dos búfalos, né. Mas é bastante interessante que, diferentemente do que se acreditava na Idade Média, na Europa, né, para os índios pés pretos não haviam dúvidas que esses esqueletos fossilizados, né, eles representavam animais outrora existentes, né, porque é o avô dos búfalos. E mais interessante, né, ao colocar o termo avô, né, você relaciona com a descendência, e até descendência com modificação, né, porque fica claro que eles não são búfalos, né. Então, de certa forma, é um entendimento bastante moderno do que são fósseis, né. Então, os índios pés pretos tinham essa noção, né, que aqueles esqueletos representavam organismos, né, animais. Esses organismos eram antigos, avós, né, e também eram antepassados, né, porque avós. Né. Visão como essa, né, tirando alguns filósofos gregos, né, como Xenófanes de Cólofon, só veio, na verdade, se materializar no conhecimento ocidental no Renascimento, né, e a gente tem no Leonardo da Vinci, obviamente, um dos primeiros pensadores naturalistas, por assim dizer, a tratar os fósseis como restos de organismos uma vez vivos no passado. Com o desenvolvimento da microscopia, né, o Robert Hooke chegou a conclusões parecidas, né, ao analisar a madeira petrificada e chegar à conclusão que os tecidos, as células eram parecidos com as atuais, e inferiu também que outros fósseis, como ammonitas, né, poderiam, na verdade, também, então, serem organismos do passado petrificados.
E o mais conhecido dos geólogos, né, dos geocientistas em geral, é o trabalho do Nicolau Steno, né, identificando aí como dentes de tubarões, né, fósseis que até então eram as chamadas glossopétria, né, ou línguas petrificadas. Não obstante, né, alguns fósseis que chamavam mais atenção por suas dimensões ou características estranhas ainda eram mal entendidos, né? Um dos primeiros fósseis de dinossauros encontrados, né, foi em um primeiro momento atribuído por esse naturalista inglês aí, Robert Plot, a um osso da perna de um elefante que teria sido petrificado, né? Obviamente não existem mais elefantes hoje em dia nas Ilhas Britânicas, mas a explicação foi que talvez elefantes levados pelos romanos tivessem sido petrificados e se preservado como tal, né? Sempre evitando aquela ideia estranha de existirem, estranha para a época, né, de existirem petrificados organismos não mais existentes, porque isso iria contra a visão, obviamente, religiosa, bíblica, que todos os organismos, animais e plantas teriam sido criados uma única vez e assim permaneceram em termos de sua morfologia desde então, né? Mas gradativamente essa ideia foi caindo por terra pela descoberta de fósseis inexplicáveis, né? A gente tem megatérios encontrados aqui na América do Sul, e o mais famoso deles, o crânio do mosasauro, né, coletado aí no final do século XVIII, né, lá na região de Maastricht, na Holanda, né? Esse material foi estudado pelo Barão de Cuvier, né, que também estudou mamutes, né, chegando à conclusão que não eram elefantes, eram espécies diferentes, e tanto o mamute, quanto o megatério, quanto o mosasauro são animais que claramente não existem hoje em dia. Então, nesse primeiro momento, né, o estudo dos fósseis nos revelou uma coisa muito importante, o aspecto da extinção, né, algo que não era até então imaginado, na verdade, que ia contra a ortodoxia da época, de base, obviamente, religiosa. A gente tem um intervalo de mais ou menos 100 anos, aí, entre 1770 e 1870, né, que a paleontologia se devotou àquilo que, digamos assim, é o que a gente mais faz, que é coletar fósseis. Mas e muitos, na verdade, paleontólogos de renome, né, se devotaram a esse trabalho, né? Em 1822, a nossa ciência foi batizada por esse naturalista francês, aí, o Henri-Marie de Blainville, né, que colocou como a paleontologia como a ciência que, de certa forma, tenta diferenciar, né, os restos orgânicos preservados nas rochas, né, e que isso é uma definição bastante apropriada do que a gente faz até hoje, né, e aí criou-se, então, o nome paleontologia. E, obviamente, com a revolução darwiniana, né, as diferentes morfologias que eram encontradas no registro fóssil começou a ter a sua explicação, né, dada pelos processos evolutivos. Não obstante, a importância dos fósseis no sentido da identificação das formas intermediárias tão necessárias para a aceitação da teoria da evolução, né, a paleontologia naquela época já era considerada, de certa forma, uma ciência meio marginal, especialmente porque o registro fóssil era considerado, e ainda é, obviamente, muito incompleto, né? E lacunas importantes, como a ausência de fósseis pré-cambrianos, por exemplo, né, eram consideradas pelos naturalistas um problema, né, para a aceitação da teoria da evolução, né? Inclusive, nessa citação do Darwin, que vocês podem ver aí embaixo, né, se não se encontrasse uma explicação para a origem dos organismos, vamos dizer assim, no Cambriano, né, isso seria uma evidência forte contrária à teoria que ele estava propondo naquela época, que era a teoria da evolução. Então, os fósseis, se por um lado eram importantes, por outro lado eram vistos como uma ameaça à teoria da evolução. Mas, mais ou menos nessa época também, começaram a surgir fósseis icônicos, né, como o Archaeopteryx, o homem de Neandertal, né, e na mão de certos naturalistas, notadamente o Thomas Henry Huxley, né, o mastim de Darwin, esses fósseis começaram a ser encaixados, né, na teoria darwiniana, né. Apesar de que ele não considerava o Neandertal algo muito diferente de um humano atual, né, o Huxley trabalhou, obviamente, sobre a ancestralidade humana,
e em um trabalho de 1868, da onde tem esse excerto em cima, mas que eu não vou ler para vocês, né, ele linkava a origem das aves a partir dos dinossauros, como a gente sabe hoje em dia, né, usando para isso evidências que incluem dados paleontológicos e dados ontogenéticos, né, do desenvolvimento embriológico, né, das aves atuais. E ainda, no século XIX, né, os trabalhos já nos Estados Unidos de figuras como o Othoniel Charles Marsh, né, e a descoberta de fósseis cenozoicos, indicando os passos evolutivos, vamos dizer assim, na evolução do cavalo, né, trouxe também uma visão muito importante sobre os processos anagenéticos, ortogenéticos, né, e sendo, obviamente, dados que corroboraram a visão darwiniana de mundo. Mas, ainda assim, um novo século de coleta de fósseis se seguiu, né? E a gente entra, na verdade, no século XX, né, com a paleontologia, em sua grande maioria, obedecendo essa dicotomia de coleta e descrição de fósseis, passando aí pela preparação. Para muitos é só isso que os paleontólogos fazem, e também para alguns seria tudo que eles deveriam fazer, né? Apesar disso, os fósseis produziram informação fundamental para grandes teorias científicas, como, por exemplo, da deriva continental, né? E pelo menos um paleontólogo teve um papel de destaque, né, no estabelecimento da síntese moderna da evolução, que foi o George Gaylord Simpson, né, onde ele conseguiu prover, né, a base paleontológica para as ideias que vicejavam aí, né, no meio do século passado. Por outro lado, né, como a gente pode ver nesse comentário aqui do Julian Huxley, por ironia, sobrinho do Thomas Huxley, né, e no livro que acabou batizando, na verdade, aquele movimento científico, né, Evolução à Síntese Moderna, né, ele diz que a paleontologia não pode trazer nenhuma luz, né, à genética ou à seleção, e tudo que ele pode fazer, né, é dizer que, né, o que os evolucionistas geneticistas estão encontrando não é contradito pelos dados paleontológicos, ou seja, o paleontólogo simplesmente tem que dizer amém, né, para os estudos evolutivos que estavam sendo desenvolvidos na época, né. O próprio Simpson, na verdade, acabou partidário dessa ideia, apesar de que no passado, né, alguns aspectos evolutivos a partir de estudos de fósseis foram por ele apresentados e não satisfatoriamente explicados, né, pela síntese moderna. Essa figura aí mostra uma ideia que às vezes me fica na cabeça, né, porque quando você estuda os processos que ocorrem na escala histórica, né, por exemplo, digamos, nos últimos 100 anos da história humana, né, a gente não tem grandes eventos acontecendo, pelo menos eventos similares àqueles que você pega ao longo de toda a história evolutiva da nossa espécie, lá de 6, 7 milhões de anos, né? E se você se restringe a esse universo mais reduzido em termos cronológicos, né, você não vai ser capaz de identificar algumas das grandes mudanças que podem efetivamente ter direcionado a evolução da nossa espécie, da nossa sociedade, né? E a mesma coisa eu acho que se dá com a evolução, né? Quando você se restringe aos processos que ocorrem, né, historicamente, ou que você pode analisar, né, a partir da biota vivente, né, alguns processos, né, eles pelo menos num primeiro momento, no momento da proposição da síntese moderna, eles não estavam aparentes, né? Mas eles foram gradativamente sendo identificados em parte pela visão paleontológica que aprofunda no tempo, sendo capaz de identificar grandes padrões, grandes processos que estão, digamos, ausente da amplitude, né, da visão no corte temporal atual, né? Como se você tivesse com estudos neontológicos olhando de forma mais estreita, e a paleontologia te possibilita abrir, né, pelo menos em termos cronológicos, esse leque, né? Mas tampouco ajudou, né, comentários e frases, um excerto que
extremamente famoso do Simpson, né, onde ele fala que a caça dos fósseis é o mais fascinante dos esportes, né, e por fim ele fala que o caçador ele não mata, ele ressuscita, né. Bom, cara, eu acho que eu nunca conseguiria imaginar alguém falar que a genética é o mais fascinante dos esportes, né? E o uso da palavra esporte nesse sentido, né, muitas vezes leva à ideia que o trabalho paleontológico é um hobby, uma brincadeira, né? E ainda se colocar no lugar de quem ressuscita os seres vivos é, de certa forma, uma arrogância, apesar de ser verdadeira, né? Então, a paleontologia nunca atraiu, digamos assim, bons olhos das suas ciências irmãs, né? Sejam os neontólogos ou os geólogos, por assim dizer. E justamente até por a gente estar nessa interface, muitas vezes a gente leva porrada dos dois lados, né? Isso fez com que um sujeito, o único cara nascido no Brasil a receber o prêmio Nobel, Peter Medawar, mas se considerava inglês, era inglês mesmo, né? E que era o cara que o Stephen Jay Gould, um paleontólogo, considerava o cara mais inteligente, o mais esperto que ele já conheceu, né, a dizer numa conversa com o John Maynard Smith na década de 50, né, que a paleontologia é uma ciência particularmente undemanding. Undemanding é que não necessita de muita habilidade para ser paleontólogo. Eu até concordo de certa forma, né? Mas a gente fica naquele limiar lá da coleta e descrição de fósseis. É justamente esse passo adiante que a paleontologia começou a dar, né, aí no início dos anos 70. Né? Então a gente tem a proposição, por exemplo, da teoria do equilíbrio pontuado pelo Eldridge Gould. Né? No ano seguinte, a gente tem aquela visão clássica dos dinossauros como animais letárgicos, né, começando a ser questionada pelos estudos do John Ostrom, né, que coloca aí volta a ideia do Huxley, né, da ancestralidade dinossauriana das aves, né, e é muito interessante que você percebe um contraponto, na verdade um paralelo interessante entre a ressurreição da paleontologia como uma ciência dinâmica e o entendimento dos dinossauros como criaturas dinâmicas. Não muito mais tarde, né, a hipótese da grande extinção tendo sido causada pelo choque de um corpo celeste, né, vem justamente mostrar que os dinossauros não se extinguiram por serem criaturas não adaptadas, alguma coisa assim, algum absurdo desse tipo, né? E ainda nos anos 80 começaram os estudos usando grandes bancos de dados, né, como aqueles encabeçados especialmente pelo Jack Sepkoski e o David Haupt, né, e que começaram a identificar, né, os grandes padrões de diversificação ao longo da história da vida. Esse caldeirão, né, aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, fez o próprio Maynard Smith dizer que os paleontólogos estiveram por muito tempo ausentes da high table, né, que seria a prateleira mais alta dos cientistas, e ele fala que eles são bem-vindos de novo. Né? Então, nesse momento, a paleontologia talvez voltou a ter a proeminência, né, que ela talvez nunca teve efetivamente na história da ciência. E isso tem muito a ver com uma história que começou muito antes, né, a descoberta da fauna de Burgess Shale, foi descoberta ainda no início do século XX, né, mas a renovação dos estudos a respeito da fauna de Burgess por figuras como o Derek Briggs e o agora esqueci o nome do cara. Caramba, vamos lá. Conway Morris, na verdade, trouxeram uma nova luz à paleontologia. E isso se dá por vários aspectos muito particulares da fauna de Burgess. Né? Nesse momento, você tem uma preservação excelente que possibilita um estudo morfológico aprofundado, você já tinha ferramentais filogenéticos para estudar essas faunas, né? A gente tinha modelos evolutivos que se encaixavam como equilíbrio pontuado, né? A gente tinha os bancos de dados também já presentes, né? E estudos de tipo de preservação, né? Que é uma preservação excepcional na fauna de Burgess, né? Começaram a convergir
para o entendimento, né, desse evento, né, conhecido como explosão do Cambriano. E é muito interessante que vem justamente explicar aquilo que o Darwin considerava a grande fraqueza, né, da teoria evolutiva, né, explicar como seria possível, quase que a partir do nada, entre aspas, a vida surgir abundante nas rochas aí do início do Cambriano. Né. E o Conley Morris, na verdade, no artigo no final do século passado, ele colocou 4 linhas de ação que a paleontologia deveria seguir no futuro, né? Que seria o estudo. Meu Deus. Desculpem. Que seria o estudo, problemas das aulas online, que seria o estudo da explosão do Cambriano, da extinção do Cretáceo Terciário, como estudos de caso, né? E também mudanças na composição atmosférica e nas trajetórias evolutivas. Eu classifico, especialmente esses 2 primeiros como estudos de caso simples, mas os 2 segundos como tentativa de responder perguntas tipo por quê e tipo como. O que eu quero dizer com isso? Usando conceitos que o cara que nos deu a palestra de manhã, né, trouxe em vários dos seus estudos, né, a macroevolução pode ser entendido como a identificação dos drivers e dos padrões, ou seja, aquilo que levou o processo evolutivo de larga escala a ter ocorrido da maneira como que ocorreu e a identificação desses padrões. Esses drivers podem ter origem extraterrestre, por exemplo, como a queda de um corpo celeste, pode ter origem, na verdade, inclusive biológica, como mudanças atmosféricas causadas pela atividade orgânica. Eles vão empurrando a evolução e o registro fóssil nos possibilita identificar o como, identificar esses padrões, né? Então, por exemplo, as variações no nível de oxigênio são drivers que a gente consegue estudar. Eventos de extinção causados por drivers, como queda de corpos celestes, né? Mudanças de temperatura, que são drivers e, ao mesmo tempo, podem ser estudados a partir dos fósseis, né? Com estudos isotópicos, né? De forma que a gente tem 2 classes de padrões que dá para a gente tentar estudar e entender, né? Eu chamaria eles de padrões ecológicos e padrões sistemáticos, sistemáticos no sentido de genealogia de evolução, né? Os ecológicos, eles têm 2 naturezas, são autoecológicos e ecossistêmico-populacionais, e os sistemáticos também têm 2 naturezas. Alguns são simplesmente os padrões filogenéticos e alguns são os mais profundos. O que está por trás disso aí, né? Esses filogenéticos é basicamente a gente estudar o registro fóssil e identificar como foram se modificando os organismos e tentar identificar esses padrões de modificação. Para isso, a gente tem o ferramental filogenético desenvolvido pelo Hennig, mas atualizado na década de 80, 90 aí, por vários pesquisadores, como Jacques Gautier, né? E hoje em dia, inclusive, a gente consegue inserir dados genotípicos, né, em estudos filogenéticos com fósseis. Mais que isso, a gente consegue colocar a idade de fósseis em estudos filogenéticos, calibrar árvores evolutivas para entender eventos de radiação. Ou seja, a paleontologia entrando de sola, né, nesses estudos modernos sobre evolução orgânica, né? E a gente também hoje tem o ferramental, né, digital, né, a paleontologia digital, estudos especialmente de tomografia computadorizada que possibilitam acesso a um detalhe muito grande de informações e que nos explica aspectos da paleobiologia dos organismos, como que eles funcionavam e coisas que a gente nem imaginava poucos anos antes, né? Inclusive, dados isotópicos nos permitem, por exemplo, inferir hábitos alimentares de organismos. Com isso tudo, a gente vai entendendo a ecologia, a autoecologia de cada uma dessas espécies que a gente estuda. Mas quando a gente pega as causas extrínsecas, os padrões filogenéticos e ecológicos, a gente tem, na verdade, dados que podem ser amontoados e na tentativa de criar cenários evolutivos, né? Como se você estudasse a história de uma linhagem, a história de uma dinastia, a história de um grupo taxonômico, né? Mas algumas outras perguntas, né, como aqueles ecológicos ecossistêmico-populacionais e aqueles sistemáticos profundos, na verdade, eles necessitam de um novo programa de pesquisas, né? E aí é que eu acho que a gente entra realmente na paleontologia do século XXI.
Os ecológicos, na verdade, foi até um pouco o que eu perguntei para o Bento na palestra hoje de manhã, né, é a entrada efetivamente de grandes bancos de dados e inferências numéricas no entendimento da diversidade do passado. Né. Na década de 70, isso aconteceu com a ecologia, né, quando matemáticos, estatísticos entraram na área, né, e promoveram uma revolução dos estudos ecológicos. Né. Na paleontologia, isso começou a ser feito com os estudos do Halpe e do Sepkoski, né, e hoje em dia eles têm, por exemplo, no John Elroy, né, um dos seus principais exponentes, né, e tentativas, né, de produzir grandes bancos de dados, né, como o Paleobiology Database, que possibilita o acesso, né, a essa informação de uma forma mais ampla e democrática. Né. E de posse dessas informações, desses grandes bancos de dados, a gente consegue, por exemplo, identificar os cursos de diversificação, coisa que o Simpson tentou com seus estudos de radiação adaptativa, evolução quântica, né, e que hoje se tornam realidade a partir desses bancos de dados. Né. A gente pode estudar a ocupação do morfoespaço pelas diferentes linhagens de organismos do passado, e a gente consegue identificar tendências evolutivas ao longo do tempo em determinadas linhagens, se ficam maiores, menores, adaptações a diferentes hábitos alimentares, ambientes explorados e por aí vai. Isso tudo a partir de grandes bancos de dados e uma abordagem numérica. Né? Esse é um dos filões da paleontologia no futuro, né? E no presente e no futuro. Agora, aqueles sistemáticos profundos que vão além de simplesmente identificar a relação filogenética evolutiva entre os organismos fósseis, né, na verdade surgem, né, com o entendimento que a síntese moderna não conseguia explicar muitos aspectos da evolução, e com surgimento muito recente, na última década, né, do que se está sendo chamado de síntese estendida, né, onde aspectos como o desenvolvimento e a paleontologia são super importantes. Né. Nesse trabalho aí do Brian Hall, ele fala da paleontologia e Evo-Devo, falando que são ciências do século XIX e do século XXI, pulando justamente o século XX, onde uma visão evolutiva galgada na síntese moderna basicamente impossibilitou o surgimento, né, desses entendimentos de grandes padrões que seguramente moldaram, seguem moldando, mas são difíceis de identificar o processo evolutivo, mas que o registro fóssil nos fornece uma impressão, mesmo que imprecisa, desses cenários. Né? A síntese evolutiva estendida, né, ela não inclui coisas que fazia parte do neodarwinismo, né, onde existia um foco muito grande somente, olha a parte de intersecção, né, fica à esquerda aí no gráfico, né, coisas que só pertenciam à síntese moderna, né, apenas a herança por DNA, apenas seleção gênica, o genoma atuando de forma isolada. A gente sabe que não é assim, e aquela questão de uma evolução necessariamente gradual, pequenos passos podem ser quebrados por outros aspectos hoje envolvidos na síntese estendida, e que a paleontologia expôs em alguns momentos, especialmente nessa revolução aí, do final do século passado. Não é à toa que um dos livros icônicos do próprio Stephen Jay Gould fala de ontogenia e filogenia, e hoje a gente não consegue estudar grandes padrões evolutivos, né, só como um exemplo, né, a origem do casto das tartarugas, sem levar em consideração o registro fóssil e a ontogenia desses animais. E outros exemplos super comuns, né, a origem da mão das aves, né, também sendo utilizados dados ontogenéticos e dados fósseis. Né. Apesar de tudo isso, e apesar dessa grande revolução que ocorreu nos últimos anos, a ciência da paleontologia ainda sofre ataques, né? E um dos ataques que ela sofre é pelo simples fato da paleontologia ser uma ciência histórica, né? Como várias outras ciências. Você pode listar aí a arqueologia, biologia evolutiva como um todo, geologia, mesmo a astrofísica, né? Onde você tenta inferir eventos do passado, né, que obviamente não podem ser replicados experimentalmente em um laboratório. Você não pode replicar a extinção dos dinossauros num laboratório para ver se ela aconteceria de novo, dados certos
certos parâmetros e, a partir daí, inferir quais os parâmetros foram necessários para que ela ocorresse, né? E para alguns autores, né, inclusive alguns paleontólogos, né, porque elas não podem ser testadas, né, de forma experimental, as ciências históricas, como a paleontologia, não são científicas, né? Isso é simplesmente uma grande bobagem, né? A paleontologia, como todas as ciências históricas, lança mão de uma complexa estrutura de raciocínio para fazer as suas inferências, né? E um dos principais desses processos é o que o Charles Peirce chama de indução, de abdução, né? Quando você infere a respeito de um evento, de um processo, né? Você identifica esse evento, esse processo, a partir de dados que são explicados pelo próprio evento, né? Então, esse exemplo, né, foi inclusive utilizado pelo Huxley em um trabalho, né, de 1880, onde ele coloca a profecia retrospectiva como uma função da ciência. E, para isso, ele publicou um livreto chamado do Método de Zadig. Zadig é uma figura de um romance do Voltaire, né, onde ele seria um sábio persa, e esse sábio persa, em determinado momento, estava fazendo a sua caminhada por onde ele vivia, né, e foi abordado por soldados do rei, né, e os soldados do rei perguntaram para ele assim: a gente está procurando o cachorro da rainha, né, você viu o cachorro da rainha? Ele falou assim: é um cachorro pequenininho assim. Eles, é sim. É um cachorro orelhudo, assim, tem uma orelha grande? Sim, sim, sim. Ele tá mancando de uma perna? Sim, sim, sim. Você viu o cachorro? Não. Como assim você não viu o cachorro? E ele mostrou as pegadas que ele estava vendo, onde você conseguia ver as pegadas de um cachorro pequeno, com as orelhas grandes encostando na areia, e dava para perceber que ele mancava, né? O cara foi levado preso, por causa que ele estava conseguindo prever o passado sem vê-lo, né? Então a profecia retrospectiva. É essa mesma linha de raciocínio que se faz quando a gente faz investigações paleontológicas, né? Então, quando vocês estiverem nesses 3 cursos aí ao longo dessa semana, né, vocês podem sempre se fazer essa pergunta, né? Assim, quais são as evidências, né, que estão nos possibilitando inferir, né, o que a gente está inferindo a respeito do registro fóssil, dos processos evolutivos, do que a gente está falando a respeito dos nossos fósseis, né? Muitas vezes a gente tem hipóteses contrastantes. Será que foi isso que aconteceu ou será que foi isso, né? E aí a gente pode fazer os chamados testes cruzados, né? Ou inferências por eliminação. Tipo, essa aqui não pode ser, ficamos com a outra hipótese, né? O geólogo Thomas Chamberlain, no início do século XX, né, já falava isso, mostrava, explicava o funcionamento dos testes cruzados, né? E um grande exemplo sempre fica sendo, né, aquele da extinção dos dinossauros, né? Como que a extinção dos dinossauros e a identificação do que aconteceu naquela época se encaixa aí no triângulo do Peirce, né? A abdução, né, ela se vale de premissas iniciais, né, que a gente poderia chamar de leis da natureza, e dos efeitos daquela causa que você está procurando, né? Então, por exemplo, a camada de irídio, né, seria um dos efeitos, né? A ideia, por exemplo, que as samambaias são plantas oportunistas, se você tem uma grande extinção, vai aumentar a quantidade de pólen delas, é uma lei da natureza, ou pelo menos uma grande inferência. E quando você começa a juntar esse tipo de informação, né, você pode buscar a causa daquilo, né? Uma das causas possíveis, obviamente, é a queda de um corpo celeste, mas existem outras também, né? Então, finalizando, né, eu acho que é importante vocês partirem para essas semanas, essas 2 semanas de estudos, né, tendo sempre em vista as hipóteses, né, e pensando de uma maneira, né, a tentar identificar as pegadas dos cachorrinhos na areia. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Max. Eu acho que enquanto as pessoas vão se organizando para fazer pergunta, eu vou já fazer uma pergunta para você. Ok. Eu não sabia que você podia fazer pergunta. Eu acho que eu posso. À vontade. Muito interessante, né, toda a retrospectiva histórica que você fez e também a questão das perspectivas. E você falou muito a respeito das evidências, né? E essa escola, um dos objetivos dela
é realmente mostrar para os alunos formas mais eficientes e eficazes de acesso e interpretação de dados em paleontologia, né? E a gente, a sua palestra coloca essa questão também de como que a paleontologia, ela chega ou pode chegar, e ao longo da história ela entra e sai da prateleira de cima, né, do conhecimento. E pensando no papel da paleontologia na discussão, e foi até uma pergunta que você fez para o professor Benton hoje de manhã, em novas reformulações e formas de se pensar a teoria da evolução, o Gaylord Simpson, ele acessou essa questão de que só a paleontologia ela tinha a dimensão do tempo, e com isso a gente poderia trabalhar a mega evolução, né? Pensando em trabalhar a mega evolução, em que a gente vai acessar uma série de biosferas ao longo do tempo, como que você vê essa questão de que várias áreas da paleontologia, elas ainda estão em dissonância, né, em termos metodológicos, e como que isso pode atrapalhar, de alguma forma, as contribuições que a gente pode fazer na evolução da história do conhecimento evolutivo, do processo evolutivo? Tá. Eu não sei se eu sei exatamente o que você quer dizer com diferentes áreas da paleontologia estarem em dissonância. Em dissonância metodológica, por exemplo, cada um tem um jeito de trabalhar, o que é completamente compreensível, e por conta disso a gente acessa dados de forma diferenciada, e talvez o valor explicativo das evidências não tenha o mesmo peso ou a mesma perspectiva nas diversas áreas. Assim, eu acredito que toda informação, ela agrega, né? Então, se você tem alguma área da paleontologia que, por qualquer motivo, seja uma questão pontual ou não, né, ainda não começou a lançar mão de certas técnicas mais avançadas, alguma coisa assim, né, eu acho que é uma questão de tempo, né? A gente vai tendo as diferentes áreas da paleontologia avançando em velocidades distintas, né? Se você pegar só um exemplo que é da minha familiaridade, né, o que nem é mais novidade hoje em dia, que é a aplicação de sistemática filogenética, isso foi muito mais comum na paleontologia de vertebrados do que em outras áreas no início, né? Mas hoje em dia isso está sendo feito com tudo, né? Então, eu creio que uma tende a influenciar a outra com as suas possíveis vantagens, suas novidades, né? E à medida que os dados são agregados, né, eles estão disponíveis, são utilizados, né? Eu não vejo um problema, né? Eu não vejo, digamos assim, visões de mundo não, digamos assim, tão contrastantes que não possam contribuir para a evolução da ciência, né? Elas não estão apontando para lados distintos porque se utilizam de metodologias distintas. Não, elas estão basicamente agregando, né? Então, não vejo um problema nesse sentido. Eu acho que a gente está... em algumas áreas, ainda numa fase pré-paradigmática. Assim, a gente não tem, por exemplo, uma teoria unificadora de algumas áreas. Eu já falei isso com o Renato, a tafonomia, por exemplo, é uma delas. Parece que falta um treco ali para amarrar tudo e a partir daí a coisa caminhar de uma forma mais direta. Mas tampouco sou especialista na área, então eu posso estar falando bobagem. Tá certo, Legal. obrigada. Gente, é só pedir para quando não estiver falando fechar o microfone, que está dando microfonia, tá? Quem não tiver, por favor. Ô Max, parabéns pela palestra. Tem um monte de gente aqui já te cumprimentando. Silvio Yuji, Maria Ângela de Oliveira Eibans, Maria Eduarda Elesbão, todos adoraram a tua palestra. E o Vinícius Delpenho, da Federal de Juiz de Fora, ele está fazendo uma pergunta sobre a replicabilidade na paleontologia. Ele está perguntando, né? A replicabilidade na paleontologia seria o fato de várias pessoas analisarem a mesma coisa e chegarem na mesma conclusão? Sim e não. De novo, vamos ficar numa área do meu entendimento, né, os estudos filogenéticos, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, né, um estudo filogenético, 2 estudos filogenéticos, né, independentes, feitos por pessoas diferentes, usando dados diferentes, né, e de repente ambos os estudos chegam a exatamente a mesma relação, né? Isso é uma replicabilidade? Na verdade, não, porque você está usando dados diferentes,
né? Então, se uma situação dessa acontecesse, qual seria o próximo passo? Seria juntar todas essas informações para fazer um estudo só. E que poderia, inclusive, dar um resultado diferente daqueles dois iniciais, né? Então, de fato, a gente não tem como replicar, né, as situações em ciências históricas, né? A gente pode, na verdade, ver situações análogas, né, e falar, olha, isso aqui funcionou desse jeito, em determinado momento, o padrão observado foi esse. Com outro grupo biológico, o mesmo padrão foi identificado. Olha, então parece que existe, né, alguma coisa subjacente aí direcionando, né, padrões evolutivos ou o que seja, né? Mas em termos de replicabilidade, não. E, na verdade, não precisa, né? Essa é a questão. Assim, as ciências históricas, elas estão muito bem obrigadas, elas avançam, elas trazem informação relevante sem efetivamente passar por experimentação e por teste. Legal, perfeito. O Pedro Akira, da Unesp de Rio Claro, está falando o seguinte, está perguntando, né? A paleontologia poderia fornecer ferramentas úteis para a compreensão dos spandrels do Gold-Levontin e seus eventuais efeitos indiretos? Meu Deus, eu desconheço o que é o termo que você usou aí. Dá para você colocar no chat aqui ou falar de novo? Dá, peraí. Ok, confesso completa ignorância, estou lendo aqui. Os Conseguiu? spandrels. Não sei o que são os spandrels. Também não sei, desculpe. Pedro, se puder dar uma ajuda. Ele está perguntando agora se a paleontologia pode beber da fonte de outras ciências históricas, como a história e a arqueologia, enquanto forma de investigação metodológica de análise. Então, eu acho que o que a paleontologia traz para a gente não são versões, enquanto a história traz versões para a gente. Quem conta a história são os vencedores, né? E na paleontologia não é assim. Inclusive, os perdedores são fossilizados, né? Então, assim, essa questão que é inerente ao estudo da história, né, que é ver o que está por trás da evidência, isso não existe em paleontologia, né? Então, a gente, todo o desenvolvimento metodológico que envolve essa ambiguidade que existe nas ciências em história, a gente não precisa lançar mão. Então, eu acho que esse aspecto em particular não tem nada a contribuir, não. A arqueologia já não, né? É diferente. Você está lá, você coleta, você não coleta versões, você coleta o que realmente se preservou, né? E aí eu acho que em aspectos não em aspectos metodológicos, mas o que é feito com a informação é muito parecido, né, em paleontologia e arqueologia. O que talvez a gente pudesse aprender com os arqueólogos é coletar com mais cuidado, né? Isso é uma coisa meio trivial, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no custo-benefício, né? Assim, em alguns depósitos fossilíferos, né, não arqueológicos, né, o trabalho com o grau de detalhe que a arqueologia tem nos demandaria tempo e dinheiro, talvez com informações não tão relevantes sendo extraídas, né? Mas assim, eu acho que esse é um aspecto que a gente poderia ser menos ávido assim, ao arrancar os nossos ossos do chão. Não, legal. Bem, antes de continuar, é só avisar e falar para você, mas o seu dinossauro segurando a máscara aí atrás de você tá maravilhoso, viu? Muito bonito. Ele é um teresinossauro. Um teresinossauro? Muito bom. O Pedro Godoy está complementando a pergunta do Pedro Akira, né? A primeira pergunta. Esse povo tá foda, eu tô lendo aqui. Spandrela de São Marcos. Você explica que diabo é Spandrela de São Marcos. Você sabe, Renato? Na verdade, eu acho que é um título de um livro ou de um capítulo de livro do Gold, mas fala sobre exaptação, né? Uhum. É uma analogia para exaptação. Isso não foi uma pergunta, isso foi uma... Isso foi só uma colocação. Acho que, na verdade, okay. A pergunta seria se a paleontologia pode beber de outras fontes... Perdão, não. Se a paleontologia poderia fornecer ferramentas para a compreensão de processos de exaptação. Era justamente aquela pergunta que eu não sabia sobre os spandrels. Ok. Continuo não sabendo. Ok, tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui, ó. O misticismo popular ao redor da paleontologia possa ter influenciado o preconceito.
Não essa questão mística, né? Porque isso é uma coisa lá da Idade Média. Mas o apelo que a paleontologia, especialmente a paleontologia de dinossauros, tem junto ao público, eu acho que é um dos motivos pelo qual a paleontologia, especialmente a de dinossauros, é considerada uma coisa pouco séria, né? Então, mas eu não sei, eu acho que críticos sempre existirão, né? Então, paciência, estude seus dinossauros felizes aí, não se preocupe com isso. Ô Max, o Leon, acho que para fechar essa primeira leva de perguntas, e eu lembro a vocês que depois, no final, a gente pode retornar, né, as questões novamente, fiquem bem tranquilos em relação a isso. O Leon é da Federal do Pará, ele está perguntando se essa exclusão no high table se deu basicamente por não ser possível replicar em laboratório processo fossilífero. Não. Isso é uma crítica que ainda hoje alguns colegas falam das ciências históricas, né? Isso não está totalmente. Aquele trabalho do Henry D, que ele falou que não era ciência de verdade, final do bobear começou nos 2000, alguma coisa assim, né? Aparentemente, a exclusão da paleontologia da high table justamente teve a ver com a ideia, né, na síntese moderna, que a evolução se dava muito gradativamente por mudanças exclusivamente genotípicas que impossibilitaria grandes saltos, né? E a paleontologia não seria capaz, né, justamente porque o registro fóssil é incompleto e independentemente de ser incompleto, você na verdade tem o tempo achatado, então você não conseguiria ver essas pequenas mudanças, né? A paleontologia é simplesmente considerada uma ferramenta ineficaz para o estudo da evolução, né? Então, basicamente, como no livro lá do Huxley, né, do Julian Huxley, simplesmente você pode falar, né, que o que a gente diz está certo, né, e não muito mais que isso, né? Então, foi essa questão aí do entendimento, né, de como se processava a evolução pela síntese moderna. Se eu puder só falar alguma coisa, bom, eu li algumas revisões históricas que colocam que a biologia tinha uma preocupação incrível com ser uma sectária das ciências com uma tradição teórica mais forte, mais fechada, como a física, né, e a química, que partiam para a experimentação. E parece que a genética supriu bastante bem, a biologia molecular supriram bastante bem isso. Então, talvez seja isso que o colega tenha colocado, essa questão experimental, né? E a paleontologia sendo histórica nesse sentido, ela não supria o que seria necessário para se fazer uma revolução científica, não nos moldes puros, mas talvez nos moldes de interesses departamentais e institucionais. Tem esse aspecto também, assim, que os paleontólogos, não estou enaltecendo a classe, não, mas sempre lutaram por espaço em departamentos que os viam como intrusos, né, seja nas geociências, seja nas biociências, né? Então, assim, muitas vezes a evolução de carreira de um paleontólogo era truncada por isso, né? Mas não obstante, você teve muito importantes paleontólogos alcançando, digamos assim, esses intuitos, né, de passar suas ideias e hipóteses para frente. Então, assim, acho que isso é uma explicação parcial só. Legal. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Luan, da Universidade de Mogi das Cruzes, está falando que a paleobiografia é uma área importante para entender os padrões de distribuição, mas o registro paleontológico é quase sempre incompleto. Então, como inferir informações complementares sem ultrapassar o limite do aceitável? É difícil entender o que é aceitável, né? Porque para muitas pessoas as inferências que são feitas, algumas das inferências que são feitas hoje em dia, pelo que a gente poderia chamar de paleontologia numérica, está além do aceitável, né? Não me incluo entre elas, né? Mas então, assim, é difícil dizer o que é aceitável. Mas existem maneiras, né? Talvez, inclusive em parte do curso hoje, essa semana o pessoal vai ver isso aí, né? Maneiras de minimizar a influência, né, como o Benton também já falou na palestra dele, da incompletitude do registro fóssil, né? Então, existem tratamentos estatísticos possíveis, os quais eu não tenho conhecimento profundo algum, né, mas que possibilitam tentar atacar essa deficiência.
Massa, legal. É isso, gente. Eu agradeço então, professor Max. Muito boa a palestra. Certamente o pessoal adorou. Obrigado, Renato. Eu vou procurar o que são os spandrels, Então, enquanto vocês dão as a gente, palestras aí. na verdade, deve ser, realmente, eu não lembro se é ou não, né? Mas deve ser algo relacionado à exaptação do Gold, né? O conceito do Gold. E tem gente nos dias atuais, veja só você, né? Que fala sobre exaptação como um dos erros principais do Gold. Tem gente descendo a lenha no Gold nos dias de hoje, por incrível que pareça, né? Mas é uma visão, assim, diferente, como você disse, né? Às vezes nem tão científica assim. O pessoal acha que paleontologia não dá para fazer ciência, né? Mas ótimo, parabéns. Obrigado, Max. Beleza, valeu.